A nossa oração, oh, aleluia! Move os céus. Glória a Deus. Olha aí que benção. Ó. Paz do Senhor, pastor. Senhor, meu pastor. Tá me ouvindo bem aí? Luta, mas deu certo. A luta, mas deu certo. Se não fosse assim, não tinha graça. Verdade. Glória a Deus. Não? Irmã Cristina, vê se o som melhorou para a senhora aí, irmã Cristina. Alguns estão bons. Se tiver bom para uns aí... Pastor. Melhorou? Melhorou, aqui melhorou. Glória a Deus. Espero que esteja bom para todo mundo aí. Irmão Luiz Gustavo, Pai do Senhor. Meliene, que bom que tá bom. Glória a Deus. Já está no YouTube também, pastor Robson Pinho. E o Gleison está tentando colocar na página da Igreja IAB, cara, agora no Instagram também. A nossa live hoje, pegando toda... Melhorou? Oh, glória a Deus. Eu acertei a mão aqui. Pastor Denis, nós tivemos durante toda a semana falando sobre o poder da oração, sobre os efeitos da oração. O Márcio está dizendo que quando você entrou, deu um clarão na tela do computador. Que benção aí, ó. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre oração. E o tema da nossa live hoje, pastor, é os efeitos da oração, o que a oração produz. Eu estou, não sei se você estava acompanhando aí, trazendo aqui exemplos do que a oração faz. Estava ouvindo? Eu vi alguma. Eu vi alguma. Faz com que a porta do presídio se abra para Pedro sair, porque a igreja estava orando. Faz com que Jonas tenha uma segunda chance, escape da morte e uma segunda chance para fazer certo. Então perceba que existe aqui efeitos da oração. Eu estava esperando você entrar para poder ir para o tema, o texto base, senão não ia não. Eu disse, ele não vinha, não vou para esse texto não. Amados, o nosso texto básico, Gleide, se você quiser colocar aí no YouTube, na legenda, Joel, capítulo 2, verso 12 e 13. Eu estava meditando há pouco, deixa eu ver qual das Bíblias que eu vou pegar aqui, as que eu estava lendo agora. Eu estava meditando agora há pouco aqui no texto, porque assim como foi agora para o pastor Denis entrar, há cerca de 1h e 40 minutos, eu passei muito mal aqui do nada. Do nada. Do nada na maneira de dizer, né? Comecei a ficar tonto, parecia um labirintite aqui. Eu falei, mas estava bom agora há pouco, o que é isso aí? E eu disse para a missionária Simone, eu falei, isso aqui não é outra coisa não. É que o inimigo já sabe como é que vai ser a live de hoje, ele vai tentar impedir de todo jeito. Verdade. A versão que eu estava lendo, puxa vida, eu peguei a versão mais difícil aqui. Diz assim, pastor, prepare sua Bíblia para você ler depois, pastor. Contudo, mesmo agora, diz o Senhor, voltem-se para mim de todo o seu coração, com jejum, choro e lamento. Rasguem o coração e não as suas vestes. Voltem-se para o Senhor, o Deus de vocês, porque Ele é misericordioso e compassivo, tárdio em irar-se, rico em graça, e desejoso de mudar sua ideia a respeito do desastre. Percebe a profundidade desse texto? Voltem para o Senhor, com choro, com lamento. Pastor Denis, se você quiser ler na sua versão, faça isso. E depois traga um comentário sobre esse texto, por gentileza, meu amado. Vamos lá. Contudo, agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor vosso Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Glória a Deus. Essa passagem nos traz realmente muito ensino. Muito ensino. Nos chama realmente a uma volta, né, para Deus. Nos chama realmente a uma conversão. E essa volta para Deus é urgente. É urgente.
É uma volta urgente, pois o texto diz, contudo, agora. Em outras traduções diz, agora mesmo, diz o Senhor. Ou seja, quem está dizendo é Deus. É Deus quem está nos chamando para uma volta, para uma conversão. Eu ministrei esse texto, acho que domingo passado na igreja, e às vezes, alguns pensam, poxa, o pastor está falando para uma pessoa igual eu, tem 10 anos de crente para se converter. O que está de errado? Aí eu trago a vida de Pedro como exemplo. Um homem que recebeu o poder para andar sobre as águas, um homem que recebeu o poder para curar os enfermos, um homem que recebeu o poder para expulsar demônios. Chega um momento que Cristo falou para ele, Pedro, quando tu se converteres, confirma os teus irmãos. Aí eu, poxa, se um homem igual Pedro, Cristo chega para ele e fala que ele precisa ainda se converter, imagina eu. Meu Deus! Imagina eu. Então, nós precisamos nos converter realmente, e nos converter é estar com a vida no altar. E nós não podemos marcar, quando eu terminar os meus estudos, quando eu terminar a faculdade, aí sim eu vou buscar a Deus seriamente, aí sim eu vou buscar a Deus com vontade, com prazer, aí sim eu vou buscar a Deus como realmente eu devo buscar. Não. O texto diz agora mesmo, é agora, não há mais tempo de nós brincarmos. Não há mais tempo de nós brincarmos, não há mais tempo de nós ficarmos buscando coisas e deixar a nossa vida com Deus em segundo plano. Segundo plano. Então, para nós termos uma vida com Deus, nós precisamos. Para nós termos uma vida de oração, nós precisamos, primeiro, se converter. Se converter, muitas vezes, fechar as brechas. Fechar as brechas. Tapar as brechas. Nós temos que ter muito cuidado para quando nós formos orar, tirar um tempo de oração. Primeiro, nós temos que olhar e analisar como está a nossa vida, como está a nossa santidade. Porque se nós tivermos brecha, aí o inimigo vai nos acertar. O inimigo vai ganhar a batalha. Então, primeiro, vida no altar, conversão, e depois vai em frente. É interessante, pastor, quando você disse aí que o texto diz agora mesmo, eu, ouvindo aqui, viajando aqui na minha mente, eu fui lá em João, capítulo 4, quando Jesus está conversando com uma mulher samaritana, ele diz assim, a hora vem, e já é essa hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adorem. Então, esse negócio de protelar, amanhã eu oro. Tal dia eu vou fazer isso. Irmão, vamos para a igreja? Não, hoje não, mas semana que vem, se der, eu estou lá. Perceba que nós queremos protelar as situações, quando na verdade nós devemos agir já. Servir já. Pastor Denis, eu comecei a semana fazendo uma pergunta aqui aos meus convidados, sobre qual a importância da oração na vida do cristão. Mas de uns 2 dias para cá eu mudei essa pergunta. A pergunta agora é, qual a importância da oração na vida do ser humano? Eita. Porque seja ele cristão ou não, é importante a oração. O Gleice está avisando que já está no Instagram da igreja também a live. Qual que é, pastor, a importância da oração na vida do ser humano? A importância, né? A importância da oração na vida do ser humano. Queridos, na verdade, todos nós fomos chamados para ter um relacionamento com Deus. Nós fomos criados para isso. E não tem relacionamento sem diálogo. Não tem relacionamento sem oração. Então, a importância é essa. É para nós podermos ter um relacionamento de pai para filho. É para nós podermos ter um relacionamento muito próximo, um relacionamento íntimo. Íntimo. Então, a oração é essencial. É essencial, sabe? Porque nós não podemos deixar de ter esse relacionamento. Não, depois eu vou deixar sempre para depois. Agora não tenho tempo para orar. Infelizmente,
o tempo para Deus, ele tem ficado por último. Infelizmente, para muitos, Deus não tem sido prioridade. Não tem sido prioridade. Infelizmente. Infelizmente, nós temos deixado a oração por último. Infelizmente, eu sempre falo, e às vezes faço uma pergunta. Por que o espiritual é que tem que pagar a conta? Acordamos cedo, temos o dia todinho, 24 horas. Acordamos muitas vezes, não vou orar hoje porque eu acordei atrasado. Aí vamos para o trabalho, chega lá, aquele estresse todo, e muitas vezes nada dá certo, aí ainda perguntamos, por quê? O porquê. E outra coisa, a oração ela é essencial, porque a oração ela é alimento para a nossa alma. A oração, ela recarrega a nossa bateria, fortalece o nosso espiritual. E diante de uma luta, diante de um problema, de uma dificuldade, é o espiritual que vai aguentar, cara. É o espiritual. Se nós não estivermos bem espiritualmente, nós vamos olhar para o problema, muitas vezes, problema tão pequeno, que nós damos este problema como um gigante. E não olhamos o Deus que nós servimos. Porque nós conhecemos o Deus que nós servimos através de uma vida de oração. E é bom, meu pastor, lembrar que quando nós falamos em oração, nós não estamos falando de campanha. Nós não estamos falando de campanha. Eu vou tirar uma semana de oração para investir no meu relacionamento, na minha intimidade com Deus. Não. Nós estamos falando de oração como estilo de vida. Estilo de vida. Aleluia. Como estilo de vida. Glória a Deus. É a identidade da igreja. Essa é a nossa identidade como igreja. Sabe? É a oração. A igreja crescia tanto, crescia muito, poderosamente, e tudo isso diante das lutas, diante da dificuldade, diante dos problemas, porque foi a época que a igreja mais orou. Mais orou. Então não tem como se aproximar de Deus. Eu até falo que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade para entender uma pessoa que diz que serve a Deus, que diz que tem um relacionamento com Deus, que crê em Deus, que ela não consegue exercer uma vida de oração. Eu tenho dificuldade de entender que é interessante, pastor. Interessante porque durante a semana nós fizemos uma live todos os dias fechada. É um grupo no Facebook da igreja, onde os membros participam desse grupo, e a gente faz a live e só os membros participam. E boa parte do que o pastor acabou de falar agora, nós falamos durante toda a semana na live. E é interessante que nós não falamos sobre isso. Na verdade, a gente falou hoje agora, 10 minutos antes da hora de começar a live, que eu perguntei se estava tudo bem para a gente já entrar ao vivo. E Deus traz a confirmação, através das suas palavras nesse momento, daquilo que nós falamos durante a semana. Por exemplo, oração requer diálogo, e um relacionamento sem diálogo não existe. Segundo o que eu tenho dito a semana inteira, nós fazemos da oração o último recurso, quando na verdade deveria ser o primeiro recurso. Opa, não, é isso aí? Então, peraí, parou. Vamos orar agora. Deveria ser o nosso primeiro recurso. E eu achei interessante que o pastor acabou de dizer, por que é que o espiritual paga a conta? Essa eu preciso marcar. Essa eu vou anotar aqui porque é interessante. Por que é que o espiritual paga a conta? É como o irmão que alguma coisa não vai bem na vida dele. Não vou para a igreja mais não. Como se a igreja fosse a culpada das coisas não ir bem na vida dele. Eu entendo que existe uma necessidade diária de nós orarmos. E nós não podemos prosseguir a live nesse momento sem fazer nossa primeira oração. É o momento de nós falarmos com Deus. Eu quero convidar cada irmão que está nos assistindo aqui nesse momento. Vou fazer aqui trazer uma frase do presbítero Rogério, quinta-feira. Ô irmão, você está vendo a live e assistindo televisão ao mesmo tempo? Desliga isso. Foca aqui. Deixa Deus falar com você nessa noite. Esteja atento ao que Deus está falando aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Soberano e eterno Deus, Pai que estás nos céus. Nós te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio que nós temos de falar contigo. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio de poder parar esse momento, ligar o nosso pensamento ao trono da graça e nos dirigir ao Senhor. Deus, é maravilhoso compreender que tão pequeno como somos, seres
tão insignificantes diante da tua grandeza e soberania. Mas quando nós paramos para falar com o Senhor para nos ouvir. E em meio à nossa insignificância, o Senhor dá ouvido à nossa oração. É a tua palavra quem diz que os teus ouvidos não estão agravados. O teu ouvido está atento à nossa oração. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque nós temos o privilégio de falar com o Criador do mundo. Talvez tenhamos dificuldade de falar com o vereador, com o prefeito, muito mais de falar com o governador ou com o presidente. Mas com o Rei do Universo, nós temos a oportunidade de nos dirigir e termos a certeza de que essa audiência é ouvida e respondida. Meu Senhor, eu quero te louvar pela vida de cada irmão presente conosco nessa live, nesse momento. Aos irmãos que estão assistindo a live gravada, mas que estão recebendo desta palavra e recebendo também da bênção do Senhor. Ó Pai, ministra sobre cada coração nessa noite o entendimento e a compreensão da necessidade da oração e os efeitos que ela pode provocar na vida do homem e da mulher que se dedica a buscar ao Senhor. Espírito Santo esteja nos despertando, nos motivando a estarmos orando, e que em nossa oração haja sabedoria, compreensão daquilo que estamos falando e fazendo, e que a tua obra se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Pastor Denis, no texto que nós lemos, o Senhor diz assim: se voltem para mim, me busquem, se convertam. E me busquem com choro, com lamento, com jejum. Isso que me atrai a perceber que quando Paulo diz ali: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele está nos orientando que a nossa oração deve ser uma oração inteligente, sem vãs repetições. Uma oração onde... Eu até me lembrei de algo que eu disse aqui essa semana. É como se a gente, por exemplo, quer comprar um carro. E você quer um carro prata. E você tem um prata e um branco. E você diz assim: irmãos, eu vou orar para ver qual carro eu tenho que comprar. Mas o seu coração quer o carro prata. Aí você ora assim: Senhor, faz a tua vontade. Mas lá no teu coração está dizendo que a tua vontade seja o prata. Você está dizendo o que você quer. Então Deus, você não está interessado na vontade de Deus. Você está estimulando o que você quer. Ou alguém que diz assim: eu vou orar para fulano para Deus fazer justiça na vida dele. Deus, olha fulano, mas na verdade nosso coração está dizendo: Senhor, fulmina ele. Senhor, elimina ele, mata ele, Senhor. Então, muitas vezes oramos sem sabedoria para orar. E quando o Senhor está dizendo aqui para nós entrarmos com lamento, com choro, com jejum, Ele está dizendo o seguinte: puxa vida, eu não sei se a Karen está assistindo essa live agora, ou se ela vai assistir depois. Mas Karen, eu ontem passei o dia ouvindo várias ministrações tuas no nosso grupo de estudos, e uma delas a Karen diz uma frase que eu achei maravilhosa: pouca intimidade, você vive no raso, intimidade rasa com Deus. Muita intimidade, você vive no profundo, muita intimidade com Deus, muito Deus vai se revelar. Então, a nossa intimidade com Deus, a nossa dimensão de oração vai nos revelar o quanto Deus vai se revelar a nós. Nos mostrará o quanto Deus vai se revelar a nós. Jeremias 33:3, clama a mim, eu vou te revelar. Se você clamar pouco, eu vou te revelar pouco. Se você clamar muito, eu vou te revelar muito. E eu te digo o seguinte: qual que é o resultado, qual que é o efeito, pastor, da oração na nossa vida? Melhora alguma coisa se a gente orar? Só melhora. Uma das coisas que não é demais é a oração. Né? A oração traz realmente a compreensão daquilo que Deus está fazendo. A oração traz o discernimento espiritual. Se nós queremos entender o que Deus está fazendo, vamos orar. Que as coisas vão se esclarecer. Aleluia. Deus vai revelar. Se nós queremos a revelação da palavra, nós temos que orar, pedir para Deus a revelação da palavra. Então, oração, nós só ganhamos com oração. Nós perdemos
quando nós deixamos de orar. Porque a negligência da oração, ela faz o nosso homem interior morrer, esfriar. A oração, quando nós negligenciamos a oração, a frieza espiritual, ela vai nos alcançar. E quando a frieza espiritual nos alcança, fica tudo mais difícil. Fica tudo mais difícil. Quero fazer um comentário aqui, meu pastor. O texto, né, que lemos no versículo 12 ainda, que essa conversão deve ser com jejum, lamento e pranto. Eu quero trazer aqui a questão, muitas vezes, pastor, do pecado. Às vezes o ser humano comete um pecado, e ali, eu falo que muitas vezes a igreja ela tem um entendimento, a compreensão errada a respeito do pecado. Quando nós falamos, muitas vezes, pecado na igreja, a igreja lembra do quê? Prostituição, roubar, matar. A igreja só lembra disso. Mas uma mentira é pecado. E nós não podemos enxergar o pecado como um simples erro. Um simples erro de percurso. Realmente, nós devemos nos entristecer quando nós erramos. Realmente, nós devemos sentir o peso do pecado. Nós devemos chorar. Chorar. Porque quando o ser humano peca, o ser humano erra contra o próprio Deus, o Deus que o criou, aquele que morreu na cruz do Calvário. Aquele que o separou, aquele que lhe deu o direito de vida, da vida eterna. Então, nós não podemos olhar para o pecado, errei, me perdoa aí, Senhor, me perdoa. Não. E aqui fala também a questão do jejum. Muitas vezes nós jejuamos quando nós queremos receber algo. Quando nós queremos receber algo, eu vou jejuar porque eu quero receber algo. Muitos já vi jejuando, né, para receber uma casa. Uma moeda de troca. Moeda de troca, muito bem. Para trocar o carro. E eu pergunto aqui, quem já jejuou pelo seu pecado? Pela sua falha? Pela uma área da sua vida que, uma hora ou outra, lhe faz cair, lhe faz retroceder? Então, o jejum, queridos, tem um poder no mundo espiritual. Nós precisamos ter experiências através do jejum. Precisamos conhecer mais a oração. Precisamos conhecer mais o jejum. E comentar só mais um pouquinho, meu pastor, já que eu passo para você. Fique à vontade. Quando diz rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, como é de costume. Mas muitos de nós queremos rasgar as nossas vestes. Nós queremos mostrar aquilo que não somos. Porque é muito fácil. É muito fácil mostrar para as pessoas. É muito fácil mexer com o emocional das pessoas. É muito fácil mostrar para as pessoas que nós somos um homem de Deus. É muito fácil impressionar as pessoas. Por isso nós queremos rasgar as nossas vestes. Eu falo lá na igreja que, de uma certa forma, é até fácil ir lá no púlpito pregar uma palavra. Basta você conhecer o texto, ler o texto umas 12 vezes para realmente entrar no texto, conhecer o contexto, conhecer um pouco da história. Você pode até levar uma boa mensagem. Mas pregar em casa que é outra coisa. Pregar em casa é uma coisa totalmente diferente, porque aqui dentro de casa que a minha família me conhece, que os meus me conhecem. Então nós devemos rasgar o nosso coração. Rasgar o nosso coração é botar para fora mesmo aquilo que está fazendo nós retrocedermos, aquilo que está nos maltratando, aquilo que está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Por isso que Deus diz, olha, rasgai o vosso coração. É chegar para Deus e dizer, Senhor, a área que eu tenho defeito é essa mesmo. Senhor, os pensamentos pornográficos, me ajuda a vencer, Senhor. Sim, Senhor, eu estou errando nessa área mesmo, Senhor. É nessa área que eu tenho errado. Queridos, nós não impressionamos o Senhor com uma boa ministração. O que impressiona o Senhor é uma vida no altar. Aleluia. É uma oração sincera, uma oração verdadeira. Quando nós rasgamos o nosso coração, isso é algo arrebatador. Quando nós temos coragem de chegar para Deus e dizer, Senhor, meu defeito é esse.
Isso é arrebatador. Isso é arrebatador. O pastor pode fazer mais algum comentário? Eu estou aqui meditando e pensando no meu filho. Quando ele faz uma coisa errada, eu paro, olho para ele e digo assim: você fez isso? Por que é que você fez isso? Você sabe que papai não gosta que você faz isso. E automaticamente o semblante dele muda para o choro. Puxa vida, eu deixei papai triste. A vergonha por ter errado. Um quebrantamento por dizer: puxa vida, eu não pensei no que eu fiz e entristeci papai. Fiz algo que papai não queria. Nós vivemos de uma maneira que o pecado, ele tem criado uma couraça em cima da gente. O pecado tem criado uma carcaça em cima da gente e nos tornado insensíveis. Eu acho que a palavra certa é essa. Porque as pessoas hoje pecam, e o pastor usou um exemplo da mentira, com uma facilidade tão grande. Existe cristão que ele fala mais mentira do que verdade. E ele acha isso tão natural. E eu entendo que isso é falta de oração. Porque a Bíblia vai me mostrar que quem ora tem tratamento de caráter. A oração molda o nosso caráter. Eu quero citar um exemplo aqui. Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Mas não mudou o seu caráter. Não mudou o seu costume. Por quê? Porque tinha uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração, quem tem uma vida regrada diante de Deus, se eu tentar exemplificar aqui com caminhada. Pastor Denis continuou correndo, pastor Denis? Não, deu uma parada. Deu uma parada. Pois é, rapaz, eu parei faz mais de ano. E todo dia eu digo assim: amanhã eu vou caminhar. E nunca vou. Já teve dia de falar aqui para as crianças: pode preparar o tênis que hoje, quando eu chegar, nós vamos caminhar. E nunca vamos. Eu acabo protelando. A oração do mesmo jeito. A gente diz assim: agora não, mas daqui a pouquinho eu vou orar. Puxa vida, eu vou orar para deitar. Não, mas agora eu não vou dormir, não. Eu vou só deitar aqui para descansar um pouquinho. Daqui a pouco eu oro. Foi. Então perceba que nós estamos sempre protelando e deixando para depois. E fazemos a mesma coisa com a oração. Porém, a oração trata o caráter. Quando Deus diz assim: chegai-vos a mim com jejum, Ele está dizendo: chegue a mim com sacrifício. E aí, quando o pastor Denis diz que quem paga a conta é o espiritual, é quando eu tenho uma festa de aniversário para ir no dia de Santa Ceia, eu digo assim: ai, mas eu fui convidado. Então quer dizer que Deus não te convidou para Santa Ceia, não. Pastor, me perdoe, pastor, mas essa pessoa é tão importante para mim que eu preciso ir. Meu Jesus é mais importante do que Cristo. Então perceba que nós vivemos uma inversão de valores. E a oração, a vida com Deus, vai ficando para segundo plano. Há um cartaz entre alguns que eu faço aí que eu digo o seguinte: faça de Deus a sua prioridade, porque Deus nunca lhe deixou para segundo plano. Faça de Deus a sua prioridade. Se nós fizermos de Deus a nossa prioridade, o nosso relacionamento vai ser diferente. Ele vai moldar o nosso caráter. E eu creio que Deus tem muito para fazer por nós. Quando o pastor Denis diz assim, lê o texto: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Ele diz assim: rasgar as vestes é mais fácil, é porque veste está no material. Coração está no espiritual. E Deus não está preocupado em ver encenação. Amados, eu fechar o olho na igreja e... Não, Deus não está preocupado com isso. Porque muitas vezes eu estou aqui, ó. E aqui dentro, no meu coração está: puxa vida, quanto será que está o jogo? Quem será que foi eliminado no BBB? O que é que eu vou fazer quando eu sair daqui? E aonde é que está o nosso espiritual? Então perceba que Deus está dizendo: não rasgue as vestes. Não é as vestes que eu quero que você rasgue. Rasgue o coração. E aí, é o que o pastor Denis acabou de falar sobre você confessar os seus pecados. A Bíblia diz que ele confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando você rasga o coração, você revela o teu interior.
quando nós rasgamos o nosso coração, revelamos o nosso interior. E é tão difícil, irmãos, a gente assumir os nossos erros. Eu costumo dizer que uma coisa errada é como um filho sem pai. Né? Quem foi que fez isso aqui? Não fui eu, outro também não fui. Está ali uma criança sem pai, porque ninguém fez. Então perceba que se nós reconhecermos os nossos erros e compreendermos a nossa necessidade de buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto, Deus tratará o nosso caráter. Não são todos que vão entrar no céu. Não é de qualquer maneira que vai entrar no céu. Tem uma regra básica para isso. E aí com Deus não existe dá um jeitinho, me libera uma senha. Eu não quero ficar na fila, não, me libera uma senha, quando chamar eu entro. Não. Com Deus o critério é diferente. E a oração é o remédio de prevenção para nós não pecarmos. Quando o pastor Denis diz assim, a oração revela. Me lembrei de uma live que eu fiz com o pastor Saul esses dias, onde nós dizíamos assim, se você está orando e vigiando, a oração te revela onde está a armadilha que você não consegue ver. Se você está orando, buscando a Deus e vigiando, Deus te fará compreender o laço do inimigo antes de você chegar lá. E nesse dia eu disse uma frase que tem ardido no meu coração. Quem vigia, sofre menos. Quem ora, anda mais. Quem ora, anda mais. Eu disse aqui ontem, conversando com o pastor, ontem com o presbítero Rogério, com o presbítero Ricardo, não me recordo aqui agora, que se você pegar dois carros, um com tanque cheio, e pegar outro carro com um tanque na reserva, e botar os dois na mesma pista e dizer, ó, tá aqui, ó, Belém, Brasília, toca reto aí até chegar lá em Brasília. Um dos dois não vai chegar no destino. E com certeza é o que está com um tanque na reserva. Como está o nosso combustível de oração para a caminhada? O destino espiritual não é Brasília. O destino espiritual é Canaã. Como é que está o nosso tanque? Como é que está o nosso tanque? Para que possamos chegar ao destino, ao nosso alvo que o Senhor determinou para nós. Nosso tanque precisa estar cheio. Prossiga, meu pastor. Pastor, diante disso tudo, nós entendemos uma coisa. Nada substitui a oração. Nada. Pessoas podem falar e, olha, hoje eu não orei, mas eu meditei na palavra de Deus. Não foi suficiente. Você ali ouviu Deus falar. Você melhorou um pouco, até ter melhorado um pouco o seu conhecimento e você ouviu Deus falar. Mas Deus precisa lhe ouvir. Deus precisa lhe ouvir. Eu ouvi pessoas falando que, mas eu vou orar, com 10 minutos já acaba tudo, não consigo orar meia hora. Não consigo orar como o irmão que ora 1 hora. Começa de pouco. Começa de pouco. Vai chegar um momento que 10 minutos já não vai mais fazer efeito para você. Deixa eu dar um exemplo aqui. É como esse peso aqui. Você pega um peso desse para você levantar, 2,6 kg. Você começa levantando ele. Mas uns 20 dias, 30 dias, ele já não vai mais estar fazendo efeito. Você vai querer um peso maior. Então, assim é a oração. Começando orando com 10 minutos, vou orar 10 minutos aqui, você vai orando, vai chegar um tempo que 10 minutos já não está mais fazendo efeito. O seu espírito quer mais. O seu relacionamento com Deus quer mais. Lhe chama para algo a mais com Deus. Então, nada substitui a oração. E a oração e a palavra têm que andar juntos. Tem aquela história do pássaro, né, que muito conhecido no nosso meio, quando se fala da oração, né? A pessoa só ora ou só medita na palavra. Aí dá o exemplo do pássaro. O pássaro, para voar, ele precisa das duas asas. Então, o irmão que só ora é como um pássaro. Só tem uma asa. O irmão que só medita na palavra de Deus, ele é um pássaro. É como um pássaro. E só tem uma asa. Qualquer momento, ele pode até voar um pouquinho, mas qualquer momento ele vai cair.
Porque ele vai ficar por isso. Ele vai ficar todo. Muitas vezes, você desvia do caminho. Meu pastor, muitas vezes nós falamos muito sobre avivamento. Eu entrei há 15 dias atrás, né, chamando a igreja para buscar um avivamento. Avivamento. E nós temos que entender, primeiro, o que é avivamento. Avivamento começa aqui dentro. O avivamento é tudo isso aqui que nós estamos meditando. Arrependimento, uma conversão. O avivamento, ele não acontece aqui fora e entra. O avivamento, ele acontece aqui dentro e sai. Aleluia. É isso que é o avivamento. E não tem como nós conseguirmos recebermos esse revestimento de poder, esse avivamento, sem praticar isso aqui. E sem ter uma vida de oração. Não tem como. É impossível. Sempre falo que, durante muito tempo, nós aprendemos de uma forma errada, né, sobre o avivamento. E acontece o avivamento quando o pastor quer convocar a igreja a buscar um avivamento. O que acontece? Chama aquele pastor avivado, cheio do fogo para ministrar na igreja, e ele traz uma palavra, né, aquela unção que nós chamamos, pastor cheio do fogo, e no final ele chama todo mundo lá para frente, põe a mão sobre a cabeça e ora, os irmãos choram, os irmãos pulam de alegria, e ali fala que nós fomos avivados. E quando voltava para o nosso habitat natural, as coisas continuavam do mesmo jeito. Nada tinha mudado. Então, o que eu entendo é, onde tem avivamento, tem que ter mudança. Onde há avivamento, tem que ter cura. Onde há avivamento, tem que ter salvação de vidas. E somos nós que temos que buscar esse avivamento. Nós temos que estar preparados para receber esse avivamento. Nossa família está precisando de um avivamento. Nós estamos precisando de um avivamento. A nossa igreja está precisando de um avivamento. A nossa nação está precisando de um avivamento. E é nós que temos que buscar. Nós temos que ser essa porta para o avivamento. Aleluia. Aleluia. Quando o pastor Denis fala do passarinho das duas asas, vem ao meu coração que a oração e a meditação na palavra, ela causa equilíbrio. É por isso que o pássaro voa, porque oração e palavra, ela causa no ser humano equilíbrio. Efeitos da oração, é o título da live, equilíbrio, sabedoria, conhecimento, tratamento de caráter, mudança nas atitudes. Perceba que Deus está agindo na palavra e nos orientando para que nós possamos entender. Eu estava ministrando esse dia, pastor, sobre avivamento, e eu disse o seguinte, que as pessoas estão esperando uma nova unção. Haverá uma nova unção de avivamento. E se é algo que começa aqui dentro, eu acho que eu não tenho que correr. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Voltar a orar como eu orava quando era novo convertido. Voltar a ter sede da palavra como eu tinha antigamente quando eu gostava de ler a Bíblia. E falando sobre o tempo de oração, pastor Denis, eu entendo que o relacionamento, a intimidade, traz assunto. Por exemplo, a primeira vez que eu lhe vi, 25 de janeiro de alguns anos atrás, 24, 25, se eu não estiver equivocado. Nós nos encontramos ali na Pernambuco, com a Santo Cristo, se eu não estiver enganado. E como é que foi nossa conversa? Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Não tinha muito assunto. Não tinha relacionamento, não tinha intimidade. E à medida que a gente vai criando intimidade, as coisas vão mudando. Pastor Denis, à medida que a gente vai criando intimidade, as coisas mudam. Porque existe relacionamento.
É verdade. Ei, amados, o que Deus está nos chamando é para ter intimidade. Eu costumo dizer que muitas vezes nós oramos e dizemos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Chame de seu Deus. Chame de seu Pai. Trate-o com essa intimidade. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. A nossa aproximação de Deus, a nossa intimidade com Deus, vai gerar em nós temas para nós orarmos, assunto para nós orarmos. Se nós nos encontrarmos hoje, pastor Denis, aliás, de passagem, que saudade. Nós temos muita coisa para conversar. Temos prazer em estar juntos. Né? Por quê? Porque a gente gosta de estar junto. Meus irmãos, se nós pararmos para imaginar que nós estamos abrindo um mundo espiritual para conversar com o Criador da humanidade, com o Criador dos céus e da terra, e Ele está nos ouvindo, não falta assunto para conversar. Porque se nós nos encontrarmos com um político, o político disser para a gente assim, o que é que você precisa? Nós falaremos uma lista. Vamos mostrar tanta coisa. Pois é. O Criador dos céus e da terra tem resposta que nós precisamos. Oração nos faz aproximar de Deus. Pastor Denis, nós precisamos fazer mais uma oração. Queremos fazer mais uma oração, pedir ao Senhor que a aplicação de tudo que nós falamos aqui possa acontecer nas nossas vidas. Que o Senhor venha gerar mudança em nós, mudar o nosso caráter, nos dar sede de palavra, mas sede de oração também. Que o Senhor possa colocar nas nossas vidas o desejo de buscar mais a Ele. E que o Espírito Santo possa mover em nós a alegria de falar com Deus. Eu quero lhe pedir, meu pastor, que você faça essa oração agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Amém. Fale com Deus mais uma vez. Pai, neste momento, ó Deus, nós queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedir, ó Deus, que teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos ajudar, Senhor, a praticar, Senhor, Aleluia. Tudo aquilo, ó Deus, que nós estamos aprendendo, Senhor. Porque nós não queremos, Pai, ser apenas ouvintes da Tua Palavra, nós queremos ser praticantes da Tua Palavra. Praticantes, sim, meu Deus. Porque a Tua Palavra diz, Senhor, que aquele que ouve a Tua Palavra e não pratica é como um homem insensato, um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia, que veio a tempestade, veio as ondas, bateram naquela casa e grande foi a destruição. Nós queremos ser como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, Senhor. Que veio as ondas do mar, Senhor, veio a tempestade, aquela casa permaneceu intacta, Senhor, em pé, Senhor. Aleluia. Deus, por isso nós pedimos a Ti, Deus, nos ajuda, Senhor, a praticar tudo aquilo, ó Deus, que nós estamos aprendendo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que gera, Deus, em nosso coração, Deus, o amor, Senhor, pela Tua palavra. Deus, que o nosso coração venha queimar, Senhor, pelo um relacionamento contigo, por uma intimidade contigo, Senhor. Deus, que o nosso coração, Senhor, venha queimar por uma vida de santidade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Desperta em nós, Senhor, o desejo de orar. Desperta em nós, Senhor, o desejo de ter essa comunhão contigo, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, abre nossas mentes, ó Deus, nos dê, Senhor, sabedoria para que nós venhamos entender, para que nós venhamos compreender, Senhor, o poder que há, Senhor, na oração. Oh, aleluia. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos levando, Senhor, a experiências através da oração. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós possamos estar dispostos, Senhor, a descobrir, Senhor, o Teu propósito para nós através da oração. Que nós possamos estar dispostos a descobrir, Deus, aquilo que Tu estás fazendo, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, através, Senhor, da oração. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, gera em nós esse desejo. Glória a Deus. Gera, Deus, em nós, Senhor, o desejo de estar contigo, o desejo de estar, Deus, na Tua presença. Aleluia. O desejo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, de ter, Senhor, um relacionamento verdadeiro contigo, Senhor. Não um relacionamento, Senhor, fingido, Senhor. Aleluia. Mas, Deus, um relacionamento aberto, Senhor. Às claras, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque nós necessitamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Sem Ti não somos nada. Nada, Pai. E nós Te pedimos, Deus, a cada dia, Pai, que a chama, Senhor, da oração venha queimar
nos impulsionando, Deus, a nos colocar, Senhor, na brecha, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que nós estamos aprendendo, que o Teu Espírito Santo venha a cada dia trazer a nossa memória, trazer, Senhor, a lembrança, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para que a Tua palavra possa se manifestar, Deus, na nossa vida, para que a Tua palavra, Deus, possa trazer cura, possa trazer libertação, restauração. E para a Tua palavra trazer isso tudo, nós precisamos praticar, Senhor. Por isso, nos ajuda a praticar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado Glória a seja o nome do Jesus. Senhor. Aleluia. Pastor, me permita. Eu anotei aqui uma frase. Me permita citar, ler essa frase. Diga. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Aleluia. Nós precisamos ter um altar de oração na nossa casa. Nós precisamos levantar esse altar. E nós precisamos ser esse altar. Nós precisamos ser conectados com o trono de glória, com o trono da graça. Repita a frase, por favor. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos que estão nos assistindo aqui. Durante a oração, aonde a sua mente vagou? Durante a oração, aonde a sua mente foi? E eu quero repetir aqui o que eu tenho dito durante toda a semana. Eu estou em São José dos Campos, São Paulo. O pastor Denis está em Imperatriz. Para mim, ele está do lado de cá. Imperatriz, Maranhão. Olha a distância que nós estamos um do outro. Mas nós estamos nesse momento conectados, porque existe uma fiação, existe o sinal 5G, 4G, que está nos conectando. Você está assistindo em São Paulo, em Brasília, Baixada Santista, que eu vi agora aqui, assistindo Imperatriz, assistindo no Ceará, assistindo no Maranhão, assistindo na Bahia, no Paraná, a irmã de Maringá está aqui conosco, porque existe uma conexão chamada internet, que está nos conectando. Como é que está o sinal da sua conexão com Deus? Durante um período de oração tão rápido como esse nós fizemos agora, aonde vagou a sua mente? Aonde você foi? Isso revela o quão importante é a oração para você. Isso revela o quão importante é a oração para nós. Se durante a oração a tua mente se manteve cativa ali, ligado em Deus, vai tudo bem. Faça uma avaliação sincera, você e Deus, sobre isso. Aleluia, meu pastor, que honra tê-lo aqui nessa noite. Nós não vamos ficar só nessa vez, com certeza haverão outras oportunidades, mas eu gostaria que nesse momento o senhor fizesse as suas considerações finais, a sua conclusão, para que juntos nós pudéssemos estar orando para encerrar a live. Amém. Para mim é uma honra, né? Prazer estar com os amados, né? E para mim é uma honra estar dividindo isso com o meu pastor, esse momento. É uma grande honra. E o desejo do nosso coração, queridos, é que realmente nós venhamos praticar. Porque o nosso interesse não é receber elogios, né? Ver vocês elogiando a palavra, elogiando essa live. Nosso interesse é que cada um de nós venha praticar tudo isso. Se nós praticássemos pelo menos a metade do que nós já aprendemos até aqui, né? A nossa vida era outra. A nossa família era outra. Então, realmente foi um prazer, espero, né? O tempo foi curto, né? Quando nós paramos para conversarmos sobre a palavra de Deus, né? E então o tempo se torna pouco, porque Deus, ele é uma fonte inesgotável. Aleluia. Você possa ter recebido essa palavra, queridos, da parte de Deus. Porque só Ele sonda os corações, só Ele sabe o que passa no seu coração. Eu tenho certeza que você ouviu algo aqui, que você está passando, que você está vivendo. Porque tudo que foi falado, tudo que foi ministrado, foi debaixo da graça de Deus. Pastor,
Espírito Santo é quem comanda isso aqui. Quando o Senhor Deus diz assim, rasgai o vosso coração e as vossas vestes, se nós continuarmos prosseguindo o texto, irmãos, me perdoem, é só mais 5 minutinhos, amados, nós já vamos encerrar. Quando chega lá no 28, ele diz assim, e há de ser que depois dessas coisas eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E há de ser que depois que... 28, né? Versículo 32, se eu não estiver enganado. Acho que é 28. Mas existe uma promessa aqui. Depois dessas coisas, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é isso? 28. 28. Corretíssimo. Pois é. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. É que existe uma promessa. Meu Deus. Essa promessa precisa se cumprir na minha vida, meu irmão. Essa promessa precisa se cumprir na sua vida, nas nossas vidas. Se você tivesse que mudar de onde você mora hoje para uma casa toda suja, com vazamento de esgoto, com vazamento de encanamento, faltando energia elétrica, você ia entrar para essa casa, meu irmão? Você deixar a casa que você mora para entrar para uma casa assim? E quantas vezes nós estamos convidando o Espírito Santo para entrar para dentro do templo, que é nosso coração, da maneira que está. Quando a oração vai mudar o aspecto do ambiente, para que o Espírito Santo venha fazer morada. Pecar acontece, todos nós somos pecadores. Mas eu quero repetir que a oração é remédio de prevenção. Quem ora, chega mais longe. Que a misericórdia do Senhor seja sobre as nossas vidas. Quer fazer um comentário sobre isso, pastor? Quero, meu pastor. Eu quero usar essa palavra bem aqui. Eu quero usar essa palavra bem aqui do versículo 12. O início que diz, contudo. Contudo, agora mesmo. Esse contudo, queridos, quando o profeta Joel trouxe esse recado, essa profecia para o povo estava vivendo um tempo de escassez. O povo estava vivendo em crise. Gafanhotos comendo todas as plantações. O texto fala que a frente deles era como o jardim do Éden, mas quando eles passavam, atrás deles ficava como um deserto. Mais ou menos o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mais ou menos a crise que nós estamos vivendo hoje, com tudo isso. Muita gente apavorada, muita gente com medo. Mas aqui está dizendo, com tudo isso que está acontecendo, mesmo com tudo isso que está acontecendo, mesmo com tudo isso que nós estamos vivendo, é possível sim vir um avivamento. É possível sim a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Aleluia. Que nós estamos enfrentando, não interessa o que nós estamos vivendo. O que interessa é que nós servimos a um Deus do impossível, a um Deus que cumpre as suas promessas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu pastor, mais uma rapidinho, só para confirmar aquilo que nós estamos ministrando, aquilo que nós falamos aqui. Há um versículo em Atos, eu não me recordo qual é o versículo, que diz assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o tempo de refrigério, pela presença de Deus. Esse tempo de refrigério, no original, é avivamento. Então não tem como. Não tem como vir o avivamento sem tudo isso aqui. Sem o arrependimento, sem a conversão. Se queremos receber um avivamento, se nós queremos que o avivamento venha através da nossa vida, é preciso colocar a vida no altar. É preciso arrependimento. É preciso conversão. É preciso buscar a Deus com todo o ser, de todo o coração. É preciso a mente realmente estar cativa à palavra de Deus. O coração está cativo à presença de Deus. Aleluia. É maravilhoso. Falar de Deus é maravilhoso. A palavra vem vindo, o negócio vai, como o pastor disse, é uma fonte inesgotável. A palavra vem vindo e se você deixar, nós vamos embora aqui. As coisas continuam. É maravilhoso. É bom demais buscar ao Senhor. É bom demais ouvir essa palavra.
há uma promessa. E eu estava aqui com a Bíblia aberta, apesar de ser uma literatura de estudo, um livro de estudo que é, acho que para você aparece ao contrário, mas é Bíblia Judaica Completa. E ela tem uma versão diferente, ela diz assim: depois disso derramarei meu espírito sobre toda a humanidade. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os rapazes terão visões, e também derramarei do meu espírito sobre os escravos e escravas. Ou seja, independente do teu nível social, independente da tua classe que você vive, independente de ser branco, preto, amarelo, pardo, independente de você ser o que você é, há uma promessa do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas, no mesmo texto ainda, verso 32 diz assim: nesse tempo, quem chamar pelo nome do Senhor será salvo. Se você estivesse caindo de um precipício, alguém estendesse a mão, os irmãos da igreja já me ouviram falar sobre isso. Se você estivesse caindo de um precipício, alguém estendesse a mão e dissesse assim: segura aqui na minha mão, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer. Você pegaria com a mãozinha só assim? Você agarraria firme? Você agarraria com as duas mãos? Na pregação que eu preguei domingo passado, disse, pastor, que eu entrelaçaria minhas pernas pelo braço e travaria a mão aqui assim, mas não soltaria de jeito nenhum, porque a minha vida estaria em risco e eu não quero morrer. E amados, as mãos do Senhor não estão encolhidas, continua estendida. A forma que você vai segurar na mão do Senhor vai determinar o teu destino. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, continue, prossiga. Só mais um. Deixa fluir. Só mais uma. Para quem é essa promessa? Quando ele diz, derramarei seu espírito sobre toda a carne. Para quem é essa promessa? Aqui no versículo 32 fala que é para todo aquele a quem ele chamar. Então essa promessa é para mim. Essa promessa é para você. Essa promessa é para nós. Ele nos chamou, ele nos escolheu. Basta nós nos colocarmos na brecha. Amém. Aleluia. Que bênção, que maravilha. Maravilha essa noite. Nós estamos encerrando uma semana toda falando sobre oração desde segunda-feira. E eu sou grato a Deus. E faço minhas palavras do pastor Denis. Se nós colocarmos em prática pelo menos a metade do que nós temos ouvido aqui, a nossa vida será diferente. A nossa história será diferente. Eu quero só repetir aqui hoje, porque tem gente que está ouvindo aqui que não ouviu durante a semana, um testemunho que eu contei aqui durante essa semana. Há alguns dias eu venho fazendo contato com um rapaz que está mais ou menos 8.500 quilômetros de distância daqui. Ele não está assistindo ao vivo, porque lá agora são 4h30 da manhã, mais ou menos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2h30 da manhã, mais ou menos. Moçambique, na África. E alguns dias atrás, conversando com ele, eu falei para ele: João, você é homem de Deus? Ele disse: pastor, sou homem de Deus. Eu disse para ele: pois prova para mim que você é homem de Deus. Grava um áudio aí orando e manda para mim aqui, eu quero ver se você é homem de Deus mesmo. Eu vou fazer prova com Deus agora, na sua oração. E o João começou a orar lá em Moçambique. E o começo da oração dele foi: Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado por falar com o Senhor, obrigado por estar falando com o teu servo no Brasil, obrigado, Senhor, pela vida. Tanto obrigado, eu comecei a olhar e disse: meu Deus, mas como pode um rapaz estar vivendo na escassez, na dificuldade, que é lá agradecer tanto assim? E ele disse: Senhor, o teu servo está pedindo uma prova. Pois mostra para ele que o Senhor é Deus. Ele me pediu 2 minutos para poder gravar o áudio. Falei: pastor, me dá 2 minutinhos aí. Demorou 5 minutos. Ele falou: pastor, é que eu estava sem crédito para poder falar com o senhor, e eu fui pegar um dinheiro emprestado com um vizinho aqui, poder colocar crédito no celular, porque sem crédito eu consigo digitar, mas gravar áudio não. E eu coloquei crédito, agora eu vou orar pelo senhor. Ouvi o áudio dele. 5 minutos que eu ouvi o áudio dele, o meu telefone tocou com uma resposta de Deus que eu precisava. Percebe quem tem vida de oração? João Alfândega de Jesus, você está assistindo gravado? Deus abençoe vocês aí em Moçambique. Deus abençoe a obra que o Senhor está fazendo nesse lugar. Amados, a oração faz diferença. A oração move o coração de Deus. Vamos orar para nós encerrarmos
Amém. Essa bênção que nós estamos vivendo aqui, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e de cada irmã que ficou mais essa meia hora conosco aqui até às 9h30, mas está sendo bênção. Eu estou sendo edificado, creio no nome de Jesus que nós estamos sendo edificados, porque essa palavra, ela é semente fértil. Aonde essa palavra cai, se a terra for boa, ela dá fruto. Que o seu coração seja terra preparada para receber essa palavra e produzir efeito sobrenatural. Vamos orar? Glória a Deus. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, meu Senhor, nós te bendizemos por esses momentos tão ricos, tão preciosos que passamos aqui, Senhor, meditando na tua palavra, tecendo comentários e sendo edificados aqui, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra, meu Senhor, é fiel e verdadeira. A tua palavra produz vida, a tua palavra, Senhor, molda o nosso caráter. Deus, que esta palavra continue agindo no nosso ser e que possamos ser tratados a cada dia pelo poder da palavra, que possamos ser moldados a cada dia pelo poder da tua palavra. Nós te exaltamos, nós te glorificamos pela vida de cada irmão. E eu quero suplicar no nome de Jesus Cristo que o teu Espírito Santo visite cada coração, cada lar, cada família nesse momento. E onde existe a necessidade de cura física, espiritual, psicológica, haja cura nesse momento em nome de Jesus. Aonde há a necessidade de intervenção divina, aonde há necessidade de libertação, todo mal bata em retirada agora no nome de Jesus Cristo. Sai no nome de Jesus Cristo todo mal, toda seta do inimigo, todo espírito de depressão, toda angústia, toda tristeza, seja repreendido no nome de Jesus. Esse coração seja tratado pelo poder da tua palavra, meu Senhor. E haja esperança, haja equilíbrio, haja bênçãos espirituais sobre esse lar, sobre esse matrimônio, sobre a vida, Senhor, desta família. Meu Senhor, esse irmão, essa irmã, que está, como disse a irmã Estela, desanimado, sem força de ir para a tua casa, restaura as forças, renova, Espírito Santo, convence o homem do pecado, da necessidade de estar no teu altar e na tua presença. Espírito Santo, age sobre esse coração e tudo aquilo que possa tentar impedir a ação do Espírito Santo, caia por terra no nome de Jesus Cristo e haja vitória. Poder de Deus sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, no nome de Jesus Cristo, o onipotente Salvador, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Coloque a sua mão assim, meus irmãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós e conosco permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. Eu digo aqui, e você diz aí, amém. Amém. Deus abençoe cada um. Deus abençoe, um abraço. Iabe Bacuri, beijo no coração de todos vocês. Iabe Caraguá, um beijo no coração de todos vocês. Iabe Morumbi, Iabe República, Iabe Codó. Pastor Imaté está junto com a gente, rapaz. Deus abençoe os irmãos de Iabe Codó também. Um abraço a todos vocês. Pastor Roque, nosso presidente, com a gente até agora também. Deus abençoe, um abraço em nome de Jesus. Irmão Gleidson, tamo junto, irmão Gleidson. Logo, logo, aqui em São José dos Campos, adorando a Deus conosco, em nome de Jesus. Estou profetizando. Vai ser bênção. E Júlio Imperatriz, meu irmão, vou estar para te dar um abraço e desmaiar a saudade, em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado pela tua participação. Obrigado a todos. Amo todos vocês, fiquem com Deus, um abraço.